Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje do componente curricular de História, nós iremos trabalhar em cima dos conteúdos do... Isso! Nós iremos trabalhar em cima dos conteúdos do oitavo ano, baseados mergulhando agora, não é? Pós estudarmos as características, as contribuições da formação do, da América, não é? A colonização inglesa na América, nós vamos agora passar para um conteúdo que é também importante, que mexe com as questões principalmente econômicas, com características econômicas. E essa é a nossa aula de hoje. Quando se trata de questões econômicas, a gente lembra de quem? Isso, pessoal, a gente lembra logo da Revolução Industrial. Muito bem, essa revolução industrial que vai mexer com a sociedade, vai fazer com que as relações sociais, as relações econômicas, elas sejam transformadas no século XVIII, a partir do século XVIII, principalmente num país. Qual é o país, professor? Que esse país que vai dar o pontapé inicial na revolução industrial. Isto, exatamente, palmas para você, é a Inglaterra. Inglaterra, que a gente já viu, né, que é um país que tem um processo de definição das suas fronteiras, forma até um Reino Unido da Grã-Bretanha é formado, e a partir de então, esse reino tem uma consolidação política, uma estabilidade política e o aparecimento de uma revolução mais do que necessária para que aquele país e toda a região que ele influenciava tivesse condições de desenvolvimento, tivesse condições de crescimento econômico, não é? E aí nós temos com isso, tivemos a oportunidade de entender como estava estabelecido aquelas situações que aconteceu durante a colonização inglesa na América e agora, com essa colonização estabelecida na América, você vai conhecer de que maneira a Inglaterra vai ter a oportunidade de dinamizar o seu setor econômico. Através de quê? Através da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que a Inglaterra enxerga agora como mais do que necessária, super importante para o desenvolvimento da sua região. Tá bom assim? Mas, no entanto, eu penso que é importante vocês realizarem uma atividade de exercícios em referência ao último conteúdo, que foi a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e a colonização inglesa de povoamento no continente americano, na América do Norte. Não é? O que é que nós temos aqui, então? Vamos fazer exercícios, desculpe, exercícios de múltipla escolha que vão nos ajudar de sobremaneira a entender, consolidar esse conteúdo. O que é que nós temos aqui? Questão número 2, não é? Na página 62, até rimou. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política, dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. Christopher Hill, A Revolução Inglesa de 1640. O autor do texto está se referindo a, letra A força da Marinha Inglesa, maior potência naval da época moderna. Será? Letra B. Ao controle pela coroa inglesa de extensas áreas coloniais. C. Ao fim da monarquia absolutista,
com a crescente supremacia política do parlamento. Na letra D, ao desenvolvimento da indústria têxtil, especialmente dos produtos de lã. E a letra E ou E, as disputas entre burguesia comercial e agrária que caracterizaram o período. Qual seria a letra então? Muito bem, essa mesmo, letra C. Ao fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia política do parlamento, não é? Lembrando que esse parlamento é o parlamento que vai fazer com que Oliver Cromwell consiga dar um golpe e retirar o rei do poder, não é? Isso mesmo, é. Oliver Cromwell, ele. Terceira questão. Estabeleceram-se ali pequenos proprietários que produziam, a princípio, para sua subsistência e depois, pouco a pouco, para as plantações escravistas do sul do país e para a área das Antilhas. A produção não foi a típica da plantation, mas bastante diversificada. Madeiras, cereais manufaturados e o que é mais importante, os lucros tenderam a se concentrar na colônia. O texto identifica a colonização de quê? Holandesa na América Latina, inglesa na América do Norte, espanhola na América do Sul, portuguesa na América do Sul e a francesa na América anglo-saxônica. Na letra A, holandesa, B, inglesa, C espanhola, D, portuguesa e C, francesa. Qual seria a alternativa, pessoal? Muito bem. Letra B, inglesa na América do Norte. Quarta questão. Sobre a colonização inglesa nas colônias da América do Norte, é correto afirmar que: letra A, no conjunto das 13 colônias, o modelo de colonização baseava-se na produção tropical voltada para exportação. Letra B, as colônias do norte produziam artigos tropicais, utilizavam a mão de obra escrava e, por isso, são identificadas como colônias de exploração. C. As colônias do sul, por apresentarem um clima semelhante ao europeu, produziam gêneros de subsistência em pequenas propriedades e utilizavam mão de obra livre. Letra D. As colônias de povoamento foram colonizadas por europeus que fugiam das perseguições religiosas em busca de uma nova pátria. Letra E ou E. Tanto as colônias do sul quanto as colônias do norte tinham a mesma estrutura política, econômica e social? Não tinham, né? Era uma diferença considerável. As colônias do sul eram escravocratas, monocultura, pouco desenvolvida, diferentemente das colônias do norte, né? Uma dinâmica, a policultura voltada para o mercado externo, um desenvolvimento maior nas colônias do norte, no território norte-americano. Quinta questão. O Bill of Rights estabeleceu limitações ao poder real na Inglaterra, que a Inglaterra, o poder era absoluto. A partir desse momento aqui, com o estabelecimento dessa lei, o poder do rei será limitado. Sobre essas limitações, é correto dizer que, letra A, instituíram um ministério composto pela nobreza latifundiária
e a burguesia urbana. Latifundiária significa as grandes proprietários de terra. Letra B. Instituíram o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os cultos. O que foi confirmado pelo rei, apesar de ele ser católico extremado. Ele não era católico extremado, né? Vai começar a questionar algumas coisas do catolicismo e ele queria casar-se novamente. Queria casar-se com Ana Bolena, Henrique VIII. C. Combatia a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a propriedade privada. Letra D. Dispensavam a aprovação das câmaras para o aumento de impostos. E letra E. Configuravam um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia vigente por uma monarquia constitucional. Então, a alternativa é a alternativa correta. Configuravam um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absoluta vigente por uma monarquia constitucional. Vamos agora passar para a 7ª questão, na página 63. Tem a ver com a questão puritana lá na Inglaterra. Vamos lá. O puritanismo era uma teoria política. 7ª questão. Quase tanto quanto uma doutrina religiosa. Por isso, mal tinha desembarcado naquela costa inóspita. Inóspita é da ideia de quê? Muito bem, da ideia de difícil, de ruim, não é? Inóspita. Sem nenhum favorecimento, tá? Entregue à própria sorte. O primeiro cuidado dos imigrantes puritanos foi o de se organizar em sociedade. Esta passagem de A Democracia da América, de Tocqueville, diz respeito à tentativa mal lograda dos puritanos franceses de fundarem no Brasil uma nova sociedade, a chamada França Antártida. B. Mal lograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova sociedade no Canadá. C. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no sul dos Estados Unidos. D. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos, na chamada Nova Inglaterra. E. Bem-sucedida dos puritanos ingleses responsáveis pela criação de todas as colônias inglesas na América. Qual é a letra aqui, pessoal? Muito bem, letra, isso mesmo, viu? Letra D de dado, D de Davi. Pronto, concluído essa fase de atividades, nós iremos para a Revolução Industrial, que é o incremento do uso das máquinas, aumentando a produção. A população estava crescente e para atender essa demanda de crescimento era necessário que tivesse um aumento dessa produção. E as máquinas vão fazer isso. E a Revolução Industrial, esse nome vem por conta disso. Como eu falei no início, é muito importante vocês terem sempre em suas mentes essa questão do termo revolução no conteúdo de história. Ele tem uma importância fundamental. Vários movimentos revolucionários têm esse nome, não é à toa, porque ele vai representar uma mudança nas áreas, na área da política, na área social, na área econômica e também na área cultural. Vai ser uma mudança gigantesca que isso vai propiciar. Então, na página 66, nós temos toda essa abordagem e a discussão, o surgimento de uma forma econômica muito forte que até hoje atua, que é o capitalismo.
Capitalismo vem de dinheiro, a busca pelo lucro, pelo obter o lucro. Tira-se todas as despesas, não é, aquela situação econômica da compra de uma máquina, e a partir dali aquela máquina vai compensar o investimento que foi feito quando aquele empresário, aquele cidadão, aquele rico pequeno ou grande comerciante começou a investir nas máquinas, o lucro que ele vai obter. Então, o capitalismo tem essa situação, tem essa condição. Não é? E vamos entender também o porquê a Inglaterra vai ser a protagonista. Porque a Inglaterra vai ser a pioneira. Né? E tem as fases também. Tem a primeira etapa da Revolução Industrial, lá entre 1750 e 1760. Tem a segunda etapa da Revolução Industrial, entre 1830 e 1840. E tem a terceira etapa da Revolução Industrial, 1930, não é? Que aí você vai estar em pleno século XX, com as situações dessa Revolução Industrial, que vai propiciar, inclusive, altos investimentos na área militar. E o surgimento, a partir de 39, da Segunda Guerra, vai ser baseado nessa terceira etapa, com equipamentos ultra super modernos da época ali. 66. Página 66. Muitos historiadores e filósofos discutem atualmente os rumos do capitalismo e do neoliberalismo, principalmente neste momento em que a Europa apresentava grave crise financeira e de produção. Altos índices de desemprego, inflação, aumento dos bens de consumo, demissão de funcionários públicos e crise do sistema bancário são claros exemplos de que a crise se instalou de forma consolidada. Mas, para se entender o que realmente acontece, faz necessário voltar ao passado. Mais precisamente, quando surgiram as indústrias de forma massificada, alterando as relações de trabalho, de produção e consumo. Em meados do século XVIII, ocorreu na Inglaterra a chamada Revolução Industrial. Marco, olha aí a importância, um marco da consolidação do sistema capitalista no mundo. A Revolução Industrial, ainda na página 66, mudou todas as formas de relações na Europa. A agricultura deixou de ser a base econômica. Isso, a agricultura que nós, quando estávamos lá estudando, vocês estavam no 6º ano estudando, vivenciaram isso comigo. O período neolítico, agricultura. Agora vai ter a oportunidade de conhecer as produções em larga escala, em grande escala, em grande quantidade. Preste atenção aí. E vamos evidenciar que o trabalho humano começa a ser utilizado. Nesse primeiro momento aqui vai haver uma exploração muito grande dos trabalhadores, mas não vai tardar, vai passar um período considerável, depende muito da visão. Mas no século XIX, nós teremos o surgimento de doutrinas de teorias que vão defender os trabalhadores desses absurdos que eram cometidos pelos grandes empresários, pelos capitalistas, não é? O que é que temos aqui então? A Revolução Industrial mudou todas as formas de relação na Europa. A agricultura deixou de ser a base econômica, a produção em larga escala passou a determinar a economia. O trabalho humano foi substituído por máquinas, além de o trabalho exercido ser especializado, ou seja,
Cada etapa de produção era realizada por diferentes pessoas com funções específicas e não mais por uma pessoa desenvolvendo várias atividades. Vamos agora para a página, não é? 67. Antes de ir na página 67, você já verifica aqui, a figura mostra que a produção antes da Revolução Industrial muitas vezes não era dividida em etapas, o que tornava a finalização do produto mais demorada. Na página 67, nós temos aí mais uma outra figura e uma legenda que diz o seguinte: com a expansão dos mercados consumidores e o advento da Revolução Industrial, apenas no século XVIII, a manufatura é substituída pela maquinofatura, caracterizada pelo uso de máquinas e pelo distanciamento do trabalhador do conhecimento do produto final. 67 agora. Preste atenção. As nações passaram a modificar suas relações políticas e econômicas, criando regras para reger o mercado, não é? E o escoamento da produção. Para que a industrialização acontecesse, foram necessários vários fatores. Entre eles, a acumulação de capital, juntar capital, acumular. A partir daquele momento ali, tanto o Estado quanto uma crescente classe de comerciantes começam a acumular dinheiro, juntar capital, principalmente no período das grandes navegações, do sistema colonial e da política mercantilista. A invenção do motor a vapor também foi decisiva para a consolidação desse capitalismo que eu mencionei agora há pouco. Claro que esse capitalismo vai surgir na Inglaterra e ele vai se expandindo aos poucos para outros países. A Revolução Industrial apresentou aqui etapas diferentes, não é? A primeira ocorreu entre 1780 a 1830, com o surgimento das primeiras máquinas. A segunda fase ficou conhecida como Revolução Tecnológica, que ocorreu entre 1860 e 45. E a partir da década de 70 do século XX, nós tivemos a Revolução Digital, não é isso? Então, houve uma série de situações que favoreceram o surgimento, favoreceram o aparecimento da Revolução e agora da robótica e desses computadores a partir da década de 70. Na página 68, ele vai mostrar para a gente aqui que as origens da industrialização ocorrem lá no século XVIII, quase que na metade do século, em 1760. Na página 68. Antes, os artesãos, que eram aqueles responsáveis pela produção de bens usados no dia a dia, geralmente fabricavam em oficinas, sendo responsáveis por todo esse processo, desde a obtenção da matéria-prima até a confecção de produtos. Quando acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, é porque a Inglaterra tem alguns fatores que vão favorecê-la para isso, não é? Os cercamentos, a criação de ovelhas, terras, né? Uma crescente burguesia e um Estado também querendo que aconteça esse tipo de investimento. O liberalismo econômico foi também um fator fundamental. E a burguesia, por seu lado, juntamente com o trono, com o rei, com a rainha, começava a se consolidar nessa situação de desejar que a Revolução Industrial acontecesse. Ainda na página 68, nós temos aqui, vamos ver os principais motivos que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira na industrialização. Aí nós temos 5 tópicos. O primeiro tópico faz referência à Inglaterra foi uma das primeiras nações a contestar a monarquia absolutista, criando um parlamento que teria a função de limitar o poder real. Pronto. Em consequência disso,
A Revolução Gloriosa de 1689 possibilitou a criação e aplicação de leis que garantissem a produção industrial e o lucro gerado a partir do setor privado. Aqui aparecendo aquilo que eu falei, o liberalismo econômico foi importante, pois o Estado não interferia na economia, podendo assim regular a si mesmo no mercado, facilitando inclusive o desenvolvimento tecnológico, fundamental para o crescimento da industrialização. O outro item, que fala sobre as explicações, os motivos, aliás, do surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Aí temos aqui, a Inglaterra possuía grandes reservas naturais para essa industrialização, não é? Carvão, mineral e o ferro, dos produtos fundamentais para o surgimento dessas máquinas. O outro item diz respeito aqui, a burguesia foi a principal financiadora da industrialização. Tinha acumulado bastante capital com o comércio, principalmente o comércio marítimo. Portanto, pôde pagar trabalhadores assalariados, né? Os trabalhadores começaram a receber remuneração pelos seus trabalhos e investir em tecnologias para o desenvolvimento da indústria e adquirir as matérias-primas necessárias para a Revolução Industrial. Então, a burguesia foi de fundamental importância aqui. Foi fundamental, sem dúvida nenhuma. Em outra situação, diz respeito aqui agora às leis de cercamentos. Foram outro fator importante. As terras que antes eram de produção comunal, né, também conhecida como modo de produção primitiva, aqui temos um link que trata disso. O homem não produzia o que consumia, apenas caçava e pescava e colhia frutos, não é? Relembrando, inclusive, os primeiros homens que habitaram a terra tinham essas características aí, caçavam, pescavam e colhiam frutos e raízes. Portanto, temos aqui as leis de cercamentos, voltando para a exportação, passaram a ser de grupos privados. Estes transformaram os camponeses em força de trabalho e a matéria-prima plantada como algodão era voltada para a industrialização. Outra parte dos camponeses foi usada nas atividades manufatureiras e nas minas. Aqui temos na página 70, o quadro mostra as 3 fases da Revolução Industrial. A primeira fase, o fim do século XVIII, máquinas a vapor. Fim do século XIX, a fase da eletricidade. E a terceira fase, a biotecnologia e a nanotecnologia e a mecatrônica, não é? A indústria inglesa, na página 70, produzia diversos produtos que inicialmente atendiam ao mercado interno. Produtos como alfinetes, vasilhas, facas, tesouras e tecidos foram largamente utilizados pelos ingleses. O mercado externo só foi conquistado pelos ingleses com o uso da lã e do algodão na manufatura têxtil. A lã derivou da criação de ovelhas realizada pelos camponeses. Já o algodão foi plantado nas terras destinadas a essas produções, tanto nas colônias da América do Norte, quanto na Índia, a partir desses cercamentos. A partir do século XIX, a Inglaterra desenvolveu a modernização da industrialização. Passou a controlar a metalurgia e a siderurgia usada na fabricação dessas armas, não é? Pessoal, o conteúdo de Revolução Industrial, ele é um pouco extenso e às vezes vocês pensam que esse conteúdo se torna difícil. Não, mas aos poucos a gente vai chegar lá. Tá bom assim? Eu finalizo a aula de hoje a partir desse momento. Na aula que vem nós vamos prosseguir com a Revolução Industrial, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau para vocês, pessoal, e até a próxima.